Você provavelmente já recebeu no WhatsApp a notícia de que o Felipe Neto está se candidatando à presidência do Brasil. E eu até entendo que alguns tenham acreditado nisso já de cara, porque o Felipe Neto tem se pronunciado tanto sobre política nos últimos anos e se envolvido com figuras políticas com tanta frequência que faria um certo sentido se ele, como tantos outros influencers, transicionasse de criar conteúdo no YouTube para então pedir voto no horário eleitoral gratuito brasileiro. Para o alívio de muitos, eu vou te dizer que não é verdade. E era bem óbvio que não era verdade, o que mais uma vez me faz me decepcionar com algumas das pessoas da internet e os nossos jornalistas, que eu já não tinha uma grande impressão do seu trabalho, mas agora, mais uma vez, eu sou obrigado a concluir que essa galera não verifica nada do que eles publicam. Com um vídeo... Puta que pariu, mano. O vizinho de cima tem uma marcenaria aqui. Eu não sei se está sendo capturado pelo microfone tão bem quanto eu tô ouvindo aqui, mas é possível que esse vídeo fique uma bosta por causa disso. Já peço perdão. Opa, pera aí que tem aquele lance de tirar o ruído aqui no... Como é que é aqui, ó? Vamos lá. Áudio... Reduce Noise. Será que vai funcionar? Bom, vamos ver aqui, né? Eu vou ter que falar com o síndico, velho. Não tem condição não isso aí. Mas eu tô usando o celular pra gravar o vídeo, então vou ter que esperar o vídeo... Caralho, velho, tá difícil. Enfim, como eu estava dizendo, num vídeo um pouco enigmático postado no seu Instagram, com tom megalomaníaco, o Felipe Neto falava que quer ser o novo presidente do Brasil. E ele usava expressões que, se você tem alguma familiaridade com o livro 1984, tornava óbvio que era disso que ele estava se referindo. O vídeo é uma sátira. Ele fala de si próprio de forma depreciativa, falando sobre o próprio ego e coisas do tipo, que não é uma coisa muito típica para alguém como Felipe Neto se descrever. Era, obviamente, uma sátira. Ele está sendo sarcástico. E o vídeo é cheio de referências óbvias a 1984, como ele fala sobre o seu diário, ele fala sobre abrir um Ministério da Verdade. É muito evidente, além da forma como ele descreve a si mesmo, era claramente jocosa, não é legítimo negócio. Então, como eu falei, como influencer se tornando político é infelizmente uma coisa como hoje em dia, não dá pra culpar até amigos meus que viram só a manchete e acharam que finalmente o cara fez o que já se esperava há um bom tempo. Não é de hoje que as pessoas dizem, ah, esse aí tá querendo entrar na política, esse aí tá querendo uma boquinha do Estado e tal, não sei o quê. E eu vou te falar um negócio, como o Felipe Neto é uma figura extremamente polarizadora, então muita gente ama odiar o cara. Então eu entendo essa galera que já não vai com a cara do sujeito e só leu manchete. Hoje em dia, todo mundo devia saber que se inteirar por manchete é garantia de que você vai pagar mico. Ainda mais com um jornalismo tão vergonhoso como esse nosso. Puta que pariu, brother. Veja, vários veículos, um veículo local aqui de Fortaleza, TV Jangadeiro, acho que foi, simplesmente acharam que o vídeo era legítimo. E nessas matérias jornalísticas, a galera discorre sobre o conteúdo do vídeo. Então, como é que alguém, tendo visto aquele vídeo, não entendeu a referência óbvia? A galera que é mais inteirada sobre o conteúdo do Felipe Neto deu o contexto adicional que ele tem um clube do livro e que aparentemente é do feitio dele para divulgar o clube do livro, fazer vídeos dessa maneira, que chamem a atenção e que façam referências cifradas aos livros que ele vai debater naquele mês, eu imagino que seja por mês. Meu irmão, vizinho é uma desgraça mesmo. O vídeo passado a música tava muito alta, eu sei, eu vou tentar agitar isso aí dessa vez. Hoje vocês vão ter que lidar com furadeira de vizinho, é foda. Como eu estava dizendo, não é de hoje que eu bato na tecla de que o jornalismo brasileiro simplesmente não é muito profissional. A ideia de jornalismo é justamente ver a situação, tentar compreendê-la e explicar pra galera da forma mais factual possível. Então, se você vê um vídeo que é uma óbvia trollagem e você anuncia isso em veículos prestigiosos como legítimo, é muito vergonhoso. Eu me lembro dos tempos do Cocada Boa. Você lembra do Cocada Boa? O Cocada Boa era um site que fez parte dos velhos de internet como eu, que estavam lá no começo. O Cocada Boa era um site satírico, com várias colunas humorísticas e tal, escrito pelo o Mr. Manson, o Wagner Martins. Uma das principais atrações do Cocada Boa, além do fórum Cocada Boa, onde eu passei muito mais tempo do que eu deveria, foi aí que começou o meu vício por rede social, ficar conversando com a galera, discutindo com as pessoas na internet. Tinha também o Bolão Penacov,
prova onde todo mundo apostava quem iria morrer, que celebridade morreria daquele ano. Bastante mórbido, mas esse era o senso de humor da época, né? E tinham também as inúmeras trollagens, num período pré-trollagem, porque a gente não tinha esse termo ainda como existe hoje, que o Mr. Manson, o Wagner Martins, aplicava na mídia brasileira. Ele publicava algum artigo satírico, tipo The Onion, tá entendendo? Um artigo zoando alguma coisa, e soava verídico bastante para acabar sendo redistribuído por outros núcleos jornalísticos. E aí, quando isso acontecia, a história ganhava um verniz de veracidade, e parte da graça de acompanhar o Cocada Boa era ver o Mr. Manson, o Wagner Martins, zoando os jornalistas que não eram prudentes o bastante para fazer a investigação básica presumida de jornalista, e aí, com isso, pagava o mico. Esse tipo de coisa deveria ter servido como um exercício de, assim, quase instrutivo pra galera sacar que, olha, não pode estar republicando qualquer coisa aí não, porque, né, vai cair nos, novamente, fake news, que é um tema que a gente tem hoje, não tinha na época, mas é disso que a gente está falando no final das contas. A Veja e todos os outros órgãos jornalísticos do Brasil que publicaram isso como se a parada fosse um real ensejo de entrar na política. Que mico, brother! Cair em fake news! Tomara que a redução de ruído do CapCut dê jeito nisso aí, porque tá realmente impossível o negócio. É fácil ir na onda quando você tá vendo a situação por alto, quando você já odeia o cara, então, né, é quase irresistível para alguns. Quando eu vi a matéria, né, o pessoal falando, olha, o Felipe Neto vai correr a presidente isso, olha isso aqui, o cara tá... Eu fui dar uma olhada no vídeo em questão e me parecia imediatamente óbvio que é uma zoeira, o cara não tá sendo sincero. A forma como ele descreve a si mesmo soa muito mais como algo que um crítico dele diria, entendeu? E ficou claro que é uma sátira, né? É peculiar, inclusive, especialmente peculiar, que a galera que mais detonou o cara, que é a galera da direita que odeia o cara, né? Ele se manifestou bastante em favor de pautas da esquerda nos últimos anos, o que naturalmente vai atrair ódio da galera da direita. Uma galera que alega adorar o livro 1984. Às vezes eu tenho a impressão, vendo os debates na internet com essa galera, que é o único livro que eles leram na vida, ou talvez nem leram, mas tem uma noção breve do que se trata e conseguem fazer uma referência ao livro quando o assunto em questão é tangente aos temas debatidos pelo Orwell. A impressão que eu tenho agora é que essa galera não leu o livro. As fake news, elas têm um ciclo de vida. Primeiro, ela surge, e aí ela propaga, e aí rola um movimento em resposta da galera falando, gente, isso é falso e tal, e oferecendo mais contexto. E aí eu vi gente justificando a canelada, dizendo, mas é porque eu moro fora do Brasil há mais de 10 anos, então eu não tô por dentro das paradas. E isso é legítimo, tem muita coisa, referência cultural brasileira, que eu sou totalmente alheio, me sinto bem ignorante, porque eu morei fora. Mas, porra, 1984... Ao contrário do que o título sugere, e gente ignorante aparentemente não sabia, não foi escrito em 1984. Ele é sobre 1984, mas foi escrito décadas antes. Eu falei pra uma moça, mas esse livro, ele existe, ele foi escrito antes de você nascer. E ela falou, não, mas eu tenho 40. Eu era bebê quando o livro foi escrito. Não, ele não foi escrito em 1984. O livro 2001, do Arthur C. Clarke, ele também não foi escrito em 2001. Enfim. Que vexame, mano. Que vexame. Me deu vontade de reler o livro. Eu já li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes. Ele não é um livro muito longo e é um dos precursores do gênero de distopia opressora e um governo central que controla. Tudo que veio depois, que tem mais ou menos os mesmos elementos, veio disso aí. Bebeu de 1984. Então, fica aí... inclusive, os votos para que esse livro perca um pouco do estigma que ele tem. Aparentemente, por causa do apego da galera de extrema-direita pirada a esse livro, né? Talvez não ao livro em si, porque, como eu falei, essa situação me faz pensar que muitos deles nunca o leram, só sabem o nome e citam quando parece relevante. Mas isso me dá uma esperança de que o livro vai perder um certo estigma. Aparentemente, não sei se isso é coisa de gente cronicamente online, mas aparentemente você fala que gosta de 1984 e isso hoje em dia é meio que brega, aparentemente, eu não sei. Eu tô um pouco fora dessas coisas aí da galera nova, mas aparentemente um dos meus livros favoritos agora, talvez, quem diria? Quem diria que Felipe Neto talvez reabilite 1984, dessa maneira. Para você que é do clube do livro do Felipe Neto e nunca leu o livro, você vai se amarrar. O começo é um pouquinho chatinho, pelo menos eu tive muita dificuldade, eu tentei ler esse livro acho que 2 ou 3 vezes antes de finalmente conseguir ler até o final e se tornou um dos meus livros favoritos. Então você não vai se decepcionar. O Orwell também escreveu um outro livro chamado Revolução dos Bichos, ou Animal Farm, no original. A propósito, uma coisa que eu vou jogar aqui que eu demorei muito pra descobrir isso. Sabia que o George Orwell, esse não era o nome dele? O nome dele era Eric Blair. George Orwell era o pseudônimo do autor. Enfim, o que você achou disso? Você caiu nesse vexame, achando que o cara ia ser... É louco, porque depois que você explica pras pessoas
por A mais B, que é obviamente uma propaganda do Clube do Livro, tinha gente discutindo furiosamente, dizendo, não, isso aí é cortina de fumaça, isso aí na verdade ele quer sim se candidatar, ele tá só testando as águas, ele não quer falar de forma... Meu irmão, isso me lembra um brother com quem eu trabalhava, que caía em todo tipo de golpe, quando você tentava explicar o golpe pra ele, ele ficava com raiva de você e dizia que não, você tá com inveja, não sei o quê, e aí lá na frente o cara falava, não, realmente era golpe mesmo. Aí depois ele caía de novo. Tem uma lição aí para o jornalismo brasileiro e essa sua, digamos, esse seu recorrente vacilo em publicar as coisas sem verificar direito. Mano, não é possível, mano. Tem a matéria que foi escrita que o cara até fala, ele descreve tudo que foi falado no vídeo, aí fala, ainda não tá claro se isso é sério, se é zoeira e tal. Pô, mano, vocês... Ah, pelo amor de Deus, o jornalismo brasileiro só me decepciona, cara. Puta que pariu.